Olá, tudo bem? Eu sou o nutricionista Ronaldo Vieira. Eu sou a nutricionista Pamela Santos. Vamos falar com vocês sobre emagrecimento. O que as pessoas acabam fazendo quando querem emagrecer? Qual é o principal A primeira coisa que as pessoas fazem, né? A primeira coisa é sair cortando tudo, né, gente? Corta tudo. Corta carboidrato, açúcar, corta refrigerante, corta os pulsos, corta tudo. Mas acabam diminuindo muito o consumo de uma forma extrema. A pessoa ontem comia pizza, salgado, pão em excesso, muito açúcar e amanhã vai acordar fazendo uma dieta detox, comendo só alface, tomate e acaba tendo um prejuízo muito grande, né? É aí que as coisas costumam dar errado. Geralmente as pessoas tiram tudo da vida, de repente de um dia para o outro resolve mudar, resolve que vai fazer atividade física 7 vezes por semana e aí as coisas começam a desandar. Tem uma explicação, gente, para isso. Não é o caminho certo, né, Ronaldo? O primeiro momento você vai ter uma perda efetiva. Você vai ter uma perda de água em excesso. Você vai desinchar, só que não vai perder gordura, né? Pode ser que você perca muita massa muscular e mantenha a gordura, e a balança diminui. E isso não é saudável. Seu metabolismo acaba ficando estagnado, acaba diminuindo. Bom, então às vezes as pessoas perdem bastante peso na balança, mas não necessariamente perdem gordura. Então, como o Ronaldo explicou, a pessoa acaba perdendo mais massa muscular. E, gente, perder massa muscular nunca é favorável para o emagrecimento, tá? Quanto mais massa muscular, maior o nosso metabolismo basal. Se perde massa muscular, diminui o metabolismo basal, né, Ronaldo? Exatamente. Quando você reduz também muita caloria e automaticamente as pessoas tendem a diminuir o consumo de carboidrato, acaba gerando um transtorno na sua glândula tireoide, né, que seria a conversão do T4 para o T3. E seu metabolismo acaba diminuindo bastante e você acaba tendo uma deficiência na queima de gordura, certo? Exatamente. A sua queima de gordura fica ineficiente. E aí você até emagrece por um período e depois dá aquela estagnada. Quem nunca percebeu isso? Emagreceu quilos e quilos e aí de repente para de emagrecer e começa a tirar mais comida ainda e ainda continua não emagrecendo. E isso acontece justamente por essa disfunção tireoidiana que acaba prejudicando o metabolismo basal. É importante sim ter um déficit calórico, certo? Só que tem que ser de uma forma gradual. Você não pode pegar um indivíduo que está consumindo 5.000 calorias e fazer uma dieta para ele, elaborar um plano alimentar onde ele vai consumir 1.000 calorias. Vai ser uma forma abrupta e vai agredir muito o seu organismo, certo? E você acaba tendo uma diminuição na sua taxa basal. Bom, então por que essa restrição calórica, desculpa, esse déficit calórico é importante que seja gradativo? Porque pense que as nossas células de gordura são como bexigas. E aí você vai murchando elas ao longo do processo de emagrecimento. Entre elas, imagina um painel de balões e elas vão murchando. Entre elas vai sobrando um espaço. Então esse espaço, se você faz isso muito rápido, o seu corpo procura de todo jeito dar uma maneira de preencher esse espaço que sobrou. Então o seu corpo precisa fazer uma adaptação. Se você faz o processo um pouquinho mais lento, ele vai ajustando esse espaço, ele vai preenchendo esse espaço que está sobrando e aí você consegue manter o emagrecimento. E não ficar naquele famoso efeito sanfona do engorda vários quilos e emagrece vários quilos e engorda de novo. Esse efeito sanfona prejudica na saúde, pois acabamos perdendo muita massa muscular. A massa muscular é que faz você gastar energia. Então é muito importante você manter sua massa muscular e perder gordura gradativamente. Se você perder muita massa muscular e perder muita gordura, você não vai conseguir ter um emagrecimento saudável, certo? É isso aí. Bom, então um outro erro muito comum no processo de emagrecimento para quem está procurando emagrecer é, na maioria das vezes, substituir os produtos que você já consome de rotina por alimentos diet, light, fit e integrais. As pessoas acabam trocando os alimentos que elas estão acostumadas a comer pelo que está escrito no rótulo, na verdade, né? Pelo que está escrito ali na frente do produto, que na verdade é o que a indústria quer, que você compre aquilo ali, acaba te enganando com o rótulo do produto, te iludindo na verdade, né? Você precisa aprender a ler melhor o rótulo do produto, né, Ronaldo? Muita gente procura nós falando que substitui um bolo tradicional de cenoura por um bolo fit e acaba comendo o bolo inteiro. E isso prejudica muito, né, o processo de emagrecimento. Porque aquele bolo fit não é para ser consumido em excesso também. Ele tem que ter um controle, tem que comer com moderação, né?
Então, às vezes é melhor você comer um pedaço de bolo mais doce, um bolo de cenoura comum, né, que tem mais açúcar, farinha branca, do que comer um bolo inteiro fit, que também vai dar um excesso de calorias, muitas vezes até o excesso de gordura, né, que acabam substituindo o carboidrato por uma gordura mais saturada, uma gordura que acaba prejudicando o emagrecimento. Exatamente, além da série de aditivos que geralmente tem nesses produtos. Então, a gente tem que levar em consideração, sempre quando for comprar um produto desse tipo, que promete ser mais saudável, que promete ajudar no emagrecimento, aprender a avaliar a lista de ingredientes desses produtos. Vocês sabiam que na lista de ingredientes, os ingredientes que vêm primeiro são os que tem mais naquele produto? Então, a ordem determina a quantidade daquele componente no alimento. Então, se começar com açúcar, com farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, com algum tipo de gordura, ou até mesmo com os tipos de açúcar... Maltodestrose, maltodestrina, sacarose, né? Também são açúcares que são acrescentadas no produto para adoçar. E acabam sendo açúcar também, como xarope de glicose, né? Xarope de glicose, enfim, vários outros tipos de açúcar que a indústria coloca. E aí vem lá no rótulo do produto, 0 adição de açúcar. Realmente, não tem açúcar necessariamente adicionado naquele produto, mas tem outros que acabam passando desapercebido. Bom, então além dos ingredientes, a gente costuma avaliar primeiro a tabela nutricional. Normalmente você pega um produto e já vai direto na quantidade de carboidrato que ele tem, né? E aí, nesse sentido, é importante realmente avaliar se tem uma quantidade legal de fibras, avaliar a quantidade de sódio, isso é válido. Mas o mais importante é a lista de ingredientes. Então, se for aquela lista extensa, com um monte de nome que você não faz ideia do que significa, corre desse produto, tá? Procure uma lista de ingredientes mais reduzida o possível. Esse tipo de alimento é bem melhor para o consumo. E também é importante pensar na parte do intestino, né? Muita gente vem reclamando que o intestino não está funcionando de forma adequada, não está funcionando direito, com uma inflamação, uma leve distensão abdominal, muito problema para evacuar, ou a pessoa evacua demais, ou a pessoa evacua de menos, e isso atrapalha muito no processo de emagrecimento, certo? Exatamente. Um dos maiores vilões do emagrecimento, a gente vê muito no consultório, é o quê? A pessoa senta na cadeira aqui e já fala: eu sou ansioso, né? A ansiedade é um dos fatores que mais prejudicam o emagrecimento. Então, o vilão de qualquer dieta. E aí, o intestino é boa parte responsável nessa questão da ansiedade. E muita gente não sabe disso, né? Então, no nosso intestino, nós temos a produção de 90% da nossa serotonina, né? Então, o intestino é responsável por essa produção. E aí, quando você tem o intestino que não está funcionando legal, ou não vai no banheiro, ou vai no banheiro demais, como o Ronaldo falou, com distensão abdominal, você tem um prejuízo nessa serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor precursor de dopamina. E a dopamina é o hormônio da sensação de prazer e de bem-estar. Se ela estiver baixa, você já pronto, tá ansioso, e aí acaba estragando e atrapalhando a dieta. E essa ansiedade faz a pessoa consumir cada vez mais produto com uma densidade calórica maior, com consumo de açúcar maior, né? Gerando uma sensação falsa de prazer. E isso faz que a pessoa dificulte o emagrecimento, certo? Então é importante pensar na base intestinal, lembrando que seu intestino é a porta de entrada para todos os nutrientes. Então, se o intestino não está saudável, você não vai ter uma perda de gordura efetiva, né? Você só vai gerar ansiedade e mais inflamação. E essa inflamação pode ser sistêmica, passando pela parede do intestino, chegando ao nosso corrente sanguínea, inflamando toda nosso tecido de gordura, nosso tecido adiposo. E esse tecido adiposo, inflamando mais, gera graves consequências para o emagrecimento. Esses processos inflamatórios desencadeados por um intestino que não está tão legal, eles atrapalham diretamente no emagrecimento. Pode promover resistência à insulina, pode aumentar a cortisol, diminui a quebra de gordura, diminui a oxidação de gordura, aumenta a lipogênese, então fica mais fácil para ganhar gordura e mais difícil para perder. Então, o que promove, além do intestino ruim, o que promove esse grau de inflamação no nosso corpo? O intestino que não funciona bem
esses alimentos industrializados em excesso, então esse monte de aditivo, essas listas de ingredientes extensas, o álcool, o açúcar. Também é importante pensar no consumo de gordura saturada. Quando você consome gordura saturada em excesso, você acaba gerando uma inflamação maior no seu corpo. Muitas pessoas em dietas low carbs, em dietas com baixo teor de carboidrato, consomem gordura em excesso, como óleo de coco, carne vermelha, queijo, bacon. Isso daí em excesso também pode dificultar o emagrecimento. Exatamente, e também acaba se tornando muito pró-inflamatório. Até tem uma frase de um professor que eu gosto bastante, ele diz que até chá verde em excesso estressa a célula. Então vamos dosar tudo, isso é bastante importante para evitar esses processos inflamatórios. E aí, claro, contar com o que a Mãe Natureza deu para combater os processos inflamatórios e voltar para um metabolismo mais saudável para facilitar o emagrecimento, né? Tem muitas substâncias hoje que acabam auxiliando no processo de desinflamação, como cúrcuma, o açafrão da terra, cacau, canela, certo? E Exatamente. outros produtos, né, como gordura poliinmonossaturada, que seria... Isso. O ômega 3, o ômega 6, eles também são anti-inflamatórios. E aí também pensar nas frutas, nos legumes. Às vezes a gente acaba negligenciando aí, até surgiram alguns boatos falando das frutas, né? Falando que não é tão legal consumir, mas é importante, principalmente pensando nessa questão da inflamação, porque tem compostos bioativos nas frutas e cada cor tem um composto ativo diferente, que garante aí auxílio nos processos inflamatórios, então acaba ajudando a combater a inflamação. Outros compostos que são anti-inflamatórios, tem o gengibre, tem o alecrim, aí tem uma série de coisas que podem auxiliar nesse processo, mas o mais legal é reduzir o consumo de produtos industrializados, buscar comer mais alimentos in natura. Isso aí já ajuda muito no processo, tá? Além do fato de que a atividade física, né? A atividade física também auxilia na inflamação, né? Diminui a inflamação causada por todos esses fatores. E também é importante para quem quer perder celulite, fazer atividade física. Celulite também é uma inflamação, você acaba tendo mais retenção hídrica e acaba gerando uma inflamação nas mulheres no culote, na perna. E todas essas dicas que acabamos passando para vocês auxilia nessa desinflamação do tecido, diminuindo assim a celulite. E outro fator importante é o sono, né? Exatamente. O sono também tem parte muito importante no emagrecimento. E às vezes a pessoa também está nesse desespero que quer emagrecer e não consegue. E a gente vai ver a pessoa só não está dormindo bem. Lembrando que dormir bem não necessariamente significa dormir a noite inteira. Você pode dormir a noite toda e ainda não ter dormido bem, acordar cansado, não acordar disposto. Isso também significa que você teve uma noite de sono ruim. Então muitas pessoas procuram nós dizendo que eu durmo a noite inteira, mas acordo quebrado, né? Não tenho sono reparador, não consegue atingir o sono REM. O que acontece? Quando você descansa, você precisa reparar tecidos. O sono faz você reparar tecido, você aumenta GH e o GH é um hormônio do crescimento onde ele vai equilibrar seu corpo. Quando você não tem esse descanso, você acaba consumindo mais calorias ao longo do dia, certo? Você acaba tentando suprir sua necessidade de descanso por consumir mais carboidrato, para gerar mais energia. E isso prejudica muito o emagrecimento, né, Pamela? Exatamente. Quando a gente tem essa falta de sono, esse prejuízo no sono, ao longo do dia a gente gera uma demanda de aproximadamente 500 calorias. Então, você sente necessidade de comer umas 500 calorias a mais do que você está acostumado a comer só por não ter dormido bem. E isso, com certeza, vai acabar fazendo com que seu déficit calórico seja perdido. A falta de sono também faz você aumentar o cortisol. De novo, o hormônio do estresse. Aumentando o cortisol, você tem aumento de grelina. Grelina aumenta a fome, não dá a sensação de saciado, diminuindo a leptina, que é o hormônio da saciedade, certo? E é muito importante você ter diminuição do cortisol por outro motivo de hormonal, certo? Exatamente. O cortisol ele também acaba prejudicando diretamente a nossa regulação hormonal tireoidiana. Então a gente tem aí até uma produção de T4, mas acaba não convertendo em T3. E o T3, mais uma vez, é o que garante aquele metabolismo mais acelerado um pouco, que é o que todo mundo almeja falando de emagrecimento, né? Então vamos lá, resumindo um pouco o que a gente falou aqui sobre emagrecimento. Isso aí. O que pode então atrapalhar o emagrecimento, que as pessoas acabam errando bastante? Primeiro ponto, restrição calórica excessiva. A resposta não é comer menos, gente, é comer melhor. Não esqueçam disso.
Segundo ponto. Trocar os alimentos tradicionais por alimentos da moda, alimentos fits, light, diet. Terceiro ponto. Terceiro ponto, intestino. Se o seu intestino não está funcionando bem, tome cuidado. Procura aí um profissional para te ajudar. Não é normal evacuar várias e várias vezes ao dia. Não é normal ficar sem ir ao banheiro. Ir um dia sim, um dia não também não é legal. Ficar se sentindo inchado, enfim. O intestino tem que funcionar direitinho. Então procure um profissional para te ajudar, porque isso pode atrapalhar muito o emagrecimento. Um outro ponto importante é durma. Durma saudável, durma bem, senão você não consegue emagrecer de forma efetiva. Você acaba tendo um aumento de ansiedade e isso vai atrapalhar muito sua perda de gordura. Exatamente. O sono é um fator importantíssimo, gente. Não deixem de dormir. Se você está dormindo mal, também você pode contar com a ajuda de um profissional para isso. O nutricionista também pode te ajudar com alguns alimentos que ajudam na melhora do sono, tá? Ajudam a melhorar aí a produção de melatonina. Então, procura um profissional para te ajudar nesse sentido. Certo? Adequando tudo isso, procura fazer atividade física. Atividade física, sim, vai te ajudar no gasto calórico, fazendo você emagrecer de forma mais saudável. É isso aí. Inflamação. Lembra aí de comer mais alimentos anti-inflamatórios. Frutas, legumes, coisas mais naturais o possível. Use os temperinhos, cúrcuma, canela, alecrim, gengibre. Use e abuse disso e reduza os alimentos industrializados na medida do possível. Essas foram algumas dicas de hoje para você que procura um emagrecimento com qualidade, um emagrecimento efetivo, sem prejudicar sua massa muscular. Bom, então essas foram dicas para você evitar aquele emagrecimento com efeito sanfona, de ficar engordando, emagrecendo, acabar com isso na sua vida, hein? Sigam essas dicas que vai dar bem certo. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixe seu comentário aqui, deixe seu like e qualquer dúvida pode mandar mensagem. Um abraço. É isso aí, um beijo.